Saudações a todos, muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz, serenos, em muita harmonia e muita plenitude. Vamos dar apenas alguns minutos para a entrada dos demais. Esse evangelho desse dia, em vista de impossibilidade do turno da manhã, nós faremos agora, ao final da tarde, dando continuidade à sequência de evangelhos. Hoje nós falaremos do capítulo 13, o item 18, os órfãos. Vamos aguardar apenas alguns instantes mais. Sejam todos muito bem-vindos. Pois é, pessoal, hoje foi impossibilitado nosso evangelho no turno da manhã, mas daremos continuidade sim à sequência, né? Agora no finalzinho da tarde, né? O importante é continuarmos, né? Seguir sempre em frente. Hoje vai ser o capítulo 13, tá? Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. No item 18, falando hoje sobre os órfãos. Né? Deixa eu ver aqui que horas são, para darmos o início, só um minutinho. Vamos esperar um minuto mais. 18h05 eu inicio, tá bom? Muito boa noite, Igor, Fred, Charla, sejam bem-vindos e bem-vindas. Todos com o evangelho às mãos, repetindo aqui, capítulo 13, item 18, os órfãos, tá? Pessoal, enquanto todos vão entrando, vamos fazer uma prece? Vamos lá? Então sejam bem-vindos nesta noite iluminada, cheia de estrelas, a trazer amplitude, claridade a nossas consciências, a nosso ser interior. Que essa é a proposta, né? Cada dia mais espargirmos esses conhecimentos que desenvolvemos no nosso dia a dia, através das experiências, através do aprendizado, seja em uma teoria, seja em um lar. Essa é a nossa intenção, iluminar, seja de dia, seja de noite, seja diante de dificuldades ou de felicidades, onde estivermos, dar continuidade aos passos do Mestre, né? Então assim faremos. Finalzinho dessa tarde, já anoitecendo, vamos lá, vamos fechando os nossos olhos, vamos nos conectando com a nossa matriz interior, vamos nos conectando com esse algo mais que existe dentro de nós. Vamos permitir que aqui estejamos presentes, lúcidos, conscientes do nosso instante, e assim dizemos: amado Mestre, muito felizes estamos por aqui estar todos nós de mãos dadas, de mentes conectadas, de corações unidos em Teu nome. Sejamos cada dia mais dignos da Tua presença, através dos passos que trilhamos, através do trabalho que executamos, que possamos nos depurar, nos melhorar, acrescentar na nossa vida e naquele que está ao nosso lado. Sejamos essa luz, esse farol que traz claridade por onde passa. Sejamos esses representantes do amor. Fazei de nós um instrumento
aonde estivermos, sejamos então o próprio Deus vivo. Pedimos nesta noite por todos os amigos, familiares, por todos aqueles seres amados, por todos aqueles em hospícios, em orfanatos, em prisões, em cárceres, em locais de zonas de guerra, de conflito, em lares de desilusão ou desenlace afetivo amoroso, a todos aqueles seres que não têm um teto para recobrir suas cabeças, uma roupa para esquentar seus corpos, um alimento para o ingerir a vida. Nós pedimos por todos esses que se sentem infortunados, inquietos, injustiçados, que nossos guentos, nossas energias aqui hoje possam chegar até eles, mostrando que amanhã é um novo dia, que tudo é possível e que o Pai jamais nos abandone. Nessa energia afetuosa, nos abracemos amorosamente e aos nossos familiares, mentalmente mesmo, dizemos: eu te amo, aqui estou e aqui me permito estar. Que assim seja. Pessoal, hoje falaremos o capítulo 13, item 18, os órfãos. Não podemos fazer pela manhã, ficamos um pouquinho impossibilitados, tá? Mas o importante é que damos a continuidade hoje, né? No turno da tarde, para a sequência, né? No Instagram, no YouTube, tá bom? Sigamos em frente sempre, né? Mesmo diante dos desafios. Então vamos lá, pegando o Evangelho, capítulo 13. O capítulo 13, pessoal, é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O item é o 18. Hoje falaremos sobre os órfãos. Vou começar aqui, tá bom? Vamos lá. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhes servirmos como Pai. Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, dividir sua alma, dirigir sua alma, a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica a sua lei, o amor. Pensai também que frequentemente a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação, numa outra existência, não é mesmo? E se pudesseis vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever, ou uma obrigação muitas das vezes, né? Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão que a recebe, porque vossos óbolos, assim como o óbolo da viúva, né, frequentemente são bem amargos. Não devemos ter cautela com isso, né? Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperassem? Dai delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios, uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra, e pensai que fazendo o bem trabalhais para vós e para os vossos. Um espírito protetor familiar, 1860, Paris. Foi bem breve, né, essa passagem, e mesmo breve ela nos fala muito, não é mesmo?
É interessante quando em Mateus Cristo nos fala, né? Deixai vir a minhas criancinhas, porque o reino dos céus é semelhante a elas. Porque muitas vezes nos deparamos com essa missão, com esse trabalho, quando olhamos para aquele ser que está ao nosso lado ali, muitas vezes desamparado, e a primeiro instante somos pegos por sensação de piedade, né? Aquela inquietude que remexe lá dentro, realmente. Nós muitas vezes nos remetemos à nossa infância, né? Como ele fala aqui, como é ruim, né? Como é triste, sobretudo na infância, esse abandono, né? Se sentir só, não ter o eu te amo no olhar, né? De um pai para com o filho. Então nós nos deparamos com esse ser nos sinais de trânsitos, ou mesmo nas vielas, nas ruas que passamos, nós nos sentimos chamados, né? E aí é a proposta do Cristo, né? Deixai vir a minhas criancinhas. Então, que venha a nós também essas criancinhas, porque o reino dos céus é delas. Como assim? Não olhar naquela criança, é porque o pai não quis isso, é porque ele não quer estudar. Não apontemos os dedos, sejamos como as crianças, puras, né, de coração. Não olhemos os defeitos ou as questões que levaram aquela criança ali estar a pedir esmolas ou estar naquelas situações. Olhemos sem apontar, e digamos para nós mesmos, é a nossa missão para com o nosso semelhante ali estar. Muitas vezes é muito fácil, como diz aqui, deixai sempre um benefício, e o mais precioso de todos os benefícios, uma palavra. Dá uma esmola, compra um pão mata a fome, mas a fome continua. Muitas vezes, ao dizer eu te amo, mesmo que seja por uma forma diferente, você é um menino bom, vai dar tudo certo, seu paizinho, sua mãezinha, tenho certeza que eles vão melhorar, vão sair dessa. Trazer isso para um ser, principalmente na sua infância, porque eles estão muitas vezes na fase ainda, a gente chama do lúdico. Então eles visualizam aquilo como uma grande possibilidade. Sim, a criança é muito esperançosa. Então quando falamos isso, vai dar certo, nós deixamos muito mais que um pão. Nós deixamos consolação. Nós colocamos um cobertor, uma roupa naquela criança. Não de forma material, lógico, mas nós aquecemos o coração desse ser. E realmente isso se faz verdade. Muitas vezes nós nos deparamos com aquele serzinho, né, tão muitas vezes fragilizado, e nos toca tanto, e nós nos sentimos chamados àquela proposta de conhecê-lo mais, muitas vezes até de chamar para o nosso lar, naquelas acolhimentos, né, solidários que é os apadrinhamentos, né, que se chama. A criança passa os finais de semana no seu lar, né? Por que isso? Nós sabemos que ninguém chega às nossas vidas por acaso. Quem é esse ser? Por que apontar o dedo? Por que não abrir as portas? Deixar que a energia da criança se espalhe? Muitas vezes a nossa casa estava um pouco para baixo, um pouco triste, precisando daquela energia. A criança traz um novo instante, novas possibilidades. A criança vai ali também sentir que está construindo algo que muitas vezes foi perdido, que muitas vezes foi traumático. E isso nós nos tornamos então referências, pessoal, como educadores, como melhoradores do nosso planeta. Essa criança é muito difícil, não dá certo, é impossível, não quero, nem ser padrinho, só vou doar o dinheiro. Não sigamos pelo caminho mais fácil.
sim, é desafiador, mas nós fizemos a escolha. Se aquela criança adentrou o nosso lar, não foi por acaso, nós fizemos a opção. E como educadores, como espíritas conscientes, preocupados com o nosso planeta, quem será esse ser no futuro? Será que eu pude colaborar para esse ser um cidadão, ser um cristão, ser uma pessoa de bem, como chamamos, né? Meu exemplo muitas vezes reverbera naquele ser. Não é assim que a gente faz quando quer que um filho nosso leia um livro. A gente pega um livro e começa a ler, e aí a partir da repetição ele vai vendo que tem algo de bom ali. Pois é, nós somos responsáveis também por esse moldar, por esse melhorar desse ser. E se esse ser tivesse sido um pai, um irmão em outro instante? Ou mesmo se esse ser tivesse sido um inimigo, e ali esteja a oportunidade do refazimento, do concílio, da reforma. Olha só, então estejamos abertos a essas possibilidades. E aí eu vos falo novamente, a encarnação é apenas um véu, né, que não é, digamos assim, o que eu necessito para eu definir algo. A matéria não é algo que seja aquilo que vai me tornar definitivo. Então, se ontem eu posso ser João, amanhã Pedro, ontem a vítima, amanhã o algoz, isso não define o espírito que está ali. Então devemos sim pensar que mesmo diante desse viés do esquecimento que todos nós passamos, alguns lembram, né, daquele evento, e aquilo nos angustia por vezes, não, essa criança não dá certo, mas mesmo assim nós devemos nos permitir, porque essa permissão é permissão a nós mesmos. Eu vos pergunto, quantas vezes nós não nos permitimos fazer certas coisas porque fomos repreendidos na nossa infância? Pois é, houve o quê? Um ensinamento, o certo, o errado. Por que não, pois, passarmos esses ensinamentos também para esse ser? E eu vos chamo ainda mais para questionar uma coisa. Quantos de nós não somos órfãos aqui dentro? Quantos de nós não temos uma criança perdida, sofrida, maltrapilha, chorosa aqui dentro? Um órfão mesmo. Um órfão de nós mesmos, muitas vezes. Vocês olham para essa criança, vocês escutam essa criança. É muito importante nós termos esse olhar de acolhimento pessoal, né? Um acolhimento pessoal que não diz respeito apenas a fazer nossos gostos, mas a olhar de verdade, reconhecer. Vai doer porque incomoda, mas não é assim que aquele ser chega à nossa casa, muitas vezes rebelde, devastando, destruindo, tirando tudo do lugar, quebrando as coisas, e aí a gente vai amando. Não é assim quando a gente apadrinha, muitas vezes? Ou então aquele ser está tão desolado que ele fica no cantinho só sentado ali, nem se mexe. Não é assim? Então olhemos para essas personalidades, para esse ser que existe nessas oportunidades, como aqui dentro também. Pessoal, quando a gente tem um ato assim de bem-aventurança para com nossos irmãos, nós curamos a nós mesmos. Não que façamos isso esperando algo de retorno, mas sim, o ser sente no fundo um bem-estar, porque sabe que está fazendo o certo, sabe que está no caminho. E nessa proposta ele cura a criança que existe dentro dele, sofrida, talvez que sofreu violência, apanhou muito dos pais, ou que foi negligenciado, foi esquecido,
Muitos de nós temos, pessoal, traumas das nossas infâncias, porque hoje eu, você, somos reflexos dos nossos pais. Eu sou aquilo que o papai e que a mamãe construiu. Então, se eu sou o que sou, é graças a todo o aprendizado. Traumas, alegrias, momentos felizes, dificuldades, e tá tudo certo. Porque há tantas coisas boas como as não tão boas são aprendizado. E é através desse aprendizado que nós nos tornamos mais fortes, mais belos e podemos ajudar ainda mais. Então, todas as vezes que nos depararmos num sinal, nas vielas das ruas, com esse ser, com essa criança, com este órfão, porque o órfão, pessoal, não é aquele que perdeu um pai ou a mãe apenas, o órfão é aquele que foi esquecido, é aquele que foi negligenciado, é aquele que nossa sociedade ou que nossos governantes muitas vezes não olham com um olhar mais prudente, mais amoroso, coisa que no futuro do nosso planeta isso será certamente revisto, porque é o nosso futuro que ali se encontra, não é mesmo? Então, nesses momentos que nos depararmos com esses seres que tem tanto amor para dar, porque a criança vem com tanto amor, vamos deixar ali não só uma moeda, vamos deixar uma palavra, vamos deixar o nosso coração, vamos deixar um pouco da nossa criança, porque as crianças se entendem. E muitas vezes nós estamos tão amargurados, tão ranzinzas, precisando sorrir. E aquela oportunidade é a oportunidade de brilhar um pouco mais. E aí a gente chega em casa tão mais alegre, tão mais leve. Olha, encontrei uma criança no sinal e tudo. Oi, meu amor, não sei o que. E você se sente mais suave. É perceptível isso. Na casa espírita, o João sempre nos fala o quão é importante que as crianças venham por causa da energia, né, que transforma. Realmente é uma energia primária que vem, né, lá da formação mesmo. Então há uma conexão muito poderosa ainda com os planos espirituais, as primeiras infâncias. Então isso é muito belo, né? Saibamos aproveitar essas oportunidades, então, pessoal, de nos conectarmos com a nossa criança, nos amarmos, nos olharmos e ver se essa criança que existe dentro de cada um de nós está sendo negligenciada, se ela precisa de acolhimento, se eu abraço essa criança, se eu permito a ela, tá bom? E lembremos que a família, ela se estende muito mais que os laços materiais. Se somos seres conscientes, presentes e cada vez mais lúcidos, como espíritos, como espiritistas, como cristãos, nós devemos nos esforçar pelo bem do nosso planeta. Nosso planeta vai caminhando rumo à regeneração, então precisamos de companheiros, né? Precisamos de construtores, precisamos de instrutores, de mentes mais expansivas. Devemos aliviar os corações do sofrimento, devemos aliviar esse novo estandarte que brilha, que são esses seres que chegam ao nosso planeta. Então, quantos desses seres não vêm de outras comunidades planetárias para trazer a boa nova e se deparam com os sofrimentos da matéria próprios do nosso planeta? Realmente é desafiador, realmente faz parte do aprendizado de cada um, tem um porquê, mas nós podemos ser mais. Uma moeda, não. Uma palavra, um sorriso, um consolo é muito mais importante, porque esse ser um dia pode ser aquele médico, pode ser aquele advogado, pode ser aquele padre,
que nos trará a nós mesmos ou a uma comunidade muito maior palavras de bonança que receberam lá naquela primeira infância, mesmo ninguém esperando nada dele, mas ele se tornou um grande, né? Porque recebeu aquela palavra que nós demos naquele dia. Então saibamos que nós somos responsáveis. Francisco Cândido Xavier sempre nos dizia isso. Ele que dormia tantas poucas horas do dia porque dizia que não podia deixar de dar a última carta, a última palavra, aquela mãezinha que queria uma mensagem de seu filho, dos filhos que, falecidos muitas vezes em acidentes, suicidas. Então, porque ali havia a responsabilidade da consolação. Quantas oportunidades ele teve de cruzar os braços ou dizer, não, eu estou cansado, já na sua idade avançada, mas não, continuava perseverante, porque ele sabia que através daquela palavra ele consolaria uma mãe, e essa mãe traria outras infinitas mães. Quantas mães evitariam de cometer um suicídio? Quantas mães manteriam um casamento e evitariam uma discussão ou um desenlace amoroso e poderiam proliferar até outros filhos? Então veja quão consolador é uma palavra. Então não esqueçamos disso. Nós somos responsáveis por todos os nossos irmãos aqui no planeta. Não devemos nos ausentar jamais da nossa responsabilidade maior. Conosco mesmo primeiro e com o nosso próximo em seguida. Porque estando firmes, estando na presença do Cristo, nós estamos preparados para dar o de melhor que existe àquele ser. Então acolhamos a nossa criança, acolhamos aquela criança que aparece a nós, acolhamos as crianças das nossas famílias, a criança que existe na nossa esposa, no nosso esposo, Sejamos felizes, vamos sorrir mais, O mundo está precisando disso, principalmente pós uma pandemia, não é verdade, pessoal? Deixemos então, na noite de hoje, o nosso sorriso, a nossa alegria. E assim, fechando os olhos, vamos nos conectando, vamos silenciando nossa mente e vamos acessando esse conteúdo de suaves vibrações. Vamos visualizar nesse instante uma criança. Uma criança que chega a nós, maltrapilha, chorosa, sofrida. Vamos abraçar essa criança, sem questionar. Abracemos e diga, eu estou aqui. Eu te vejo, eu te permito. Eu te encontrei agora. Não se preocupe. Saindo do abraço, vamos mentalmente vestir essa criança. Vamos limpá-la com um pano úmido, limpar o rostinho, todo o corpo e vamos vesti-la adequadamente. Vamos lá. E agora, estendendo as mãos a essa criança, mentalmente, vamos enviar um faixo de luz esverdeado por todo o seu corpo, de forma mais amorosa possível. Agora olhemos para essa criança. Olhemos o sorriso dela. Olhemos o quão feliz ela está agora, porque ela foi vista, porque ela foi reconhecida, porque agora ela foi notada, porque agora ela foi amada. E assim dizemos, então, eu te amo. Siga em paz. Agora eu te vejo. E agora estarei contigo. E jamais te abandonarei novamente. Amado Mestre, abençoado seja a tua presença em nossas vidas. Que através dos guentos, dos perfumes salutares que esparge em nossos passos, em nossa caminhada,
passamos dessas sublimes sensações, momentos de alegria, momentos de leveza, momentos de acesso consciente à nossa criança. Que esse perfume se expanda por toda a nossa casa e vá tocando nos outros viventes ali. E que traga sorrisos, que traga graça, que traga manifestação de amor sutil, delicado e esperançoso. Um amor que nada cobra, um amor suave, como o amor da criança. E que nessa energia possamos espargir para os nossos vizinhos, por onde passarmos. Sejamos essa arte, essa beleza de ser uma criança. Sejamos belos, suaves e cada dia mais desconectados de todas as sensações de determinismo, de convencionismo, as sensações que delimitam, que impedem. Vamos ser livres, suaves, não nos deixando impedir de fazer o bem, sem ver a quem, sempre em frente, como uma criança. Então, meus irmãos, conectados nessa energia assim bem suave, bem leve, bem harmoniosa, saindo daqui, eu gostaria que vocês fechassem ainda os olhos quando terminasse aqui, visualizassem uma luz azul, né, cobrindo os vossos familiares, coisas rápidas de uns 2-3 minutos. Vai ser muito bacana a energia captada aqui, vocês vibrarem em torno dos vossos familiares, em torno da aura deles, do campo deles, para que essa energia consiga levar a criança a eles também. Deixar um pouquinho desse riso, dessa brincadeira, né, desse instante que deve existir. Nós somos muito mais do que indivíduos crescidos. Nós somos espíritos que não têm idade. Nós temos amor. Esse amor deve brilhar. Que o Cristo abençoe a cada um de vós. Muita luz, muita paz. Gratidão por aqui estar.